Você já se perguntou para que você nasceu? Tem aqueles que dizem que nasceram para ser feliz, outros nasceram para fazer o outro feliz. Há aqueles que querem servir, colaborar, e aqueles que nasceram para trabalhar, enquanto outros para dar trabalho. Tem pessoas que acreditam que nasceram para ser úteis, para curtir o momento, para pagar boletos. Há também as pessoas que nasceram para viajar o mundo e aquelas que querem conquistar o mundo. Tem quem nasceu para perguntar, aprender e ensinar. Há pessoas que nasceram para fazer diferente em cada lugar que seus pés pisarem. Tem os que nasceram para falar, para ouvir, para fazer café, para comer. Alguns nasceram para ter sonhos, ter cachorros ou ver o seu time ganhar um mundial. Outros pensam em soluções com o que têm em mãos, nasceram para improvisar. Tem quem nasceu para ser gentil, para amar, para contribuir, construir um mundo melhor. O que importa nisso tudo é saber para onde vamos. Afinal, uma vida sem sentido é uma vida vazia. E você, nasceu para quê? Olá. Olá, pessoal. Vamos nos ajustar aqui. Estão nos ouvindo? Pessoal que tá nos assistindo, pessoal do áudio, acho que tá tudo certinho. Tudo certinho. Eu acho. Maravilha, tudo certo. Olá, pessoal. Eu sou Daniela Brancaglion. Eu sou o Emerson Costa. Isso aí, a gente tá aqui para falar de um tema bem legal. No nosso primeiro webinar de uma série super especial em comemoração a 25 anos da carreira Miller. Que, aliás, parabéns pra... Hoje é aniversário da carreira. Isso aí. E é por isso que a gente tá estreando esse primeiro webinar pra gente comemorar agora esses 25 ao longo do ano, né? É isso aí. 25 anos, cara. Eu tenho 15 anos de carreira Miller. Poderia contar muita coisa aqui, mas tô meio sem palavras. Tá começando a se entregar, hein? Vamos fazer as contas. Eu não vou fazer conta, não. Eu não vou fazer conta. Tô sem palavras. Eu também. Então, assim, quando a gente não tem palavras, o pessoal gosta de falar que eu jogo pessoa na fogueira. Imagina. Eu gosto de câmera. E tem uma pessoa que tá aqui que vai cair na fogueira. Porque, assim, a gente combina algumas coisas, mas tem coisas que, quando a gente não combina, é legal, porque sai aquilo que realmente tá lá. Às vezes o que tá lá não é bom. Eu acho que eu já tô Mas sacando. nesse caso, o que tá lá eu acho que é bom, sim. Robson, vem pra cá porque você faz parte desse aniversário e... Aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar o microfone. Aqui. Ai. Eu tô sentindo algo... Robinson Carreira. Não sei não como é que vai ser esse negócio aqui. Vai ser ótimo. É mesmo? Tem alguém melhor pra falar de 25 anos da carreira Miller Muita gente. do que o Robinson. Qualquer um. Com certeza tem muita história nesses 25 anos, mas vamos pensar um pouquinho como tudo começou. Legal disso, e fala pra gente porque a gente nesses 25 anos diz, né, construindo sentidos, e a questão de propósito é muito forte, a gente aposta muito nisso. Eu me lembro quando eu cheguei aqui. E a questão de propósito era, cara, eu quero olhar pra gente construir um ambiente dinâmico de comunicação e tal. E se eu tivesse X milhões agora pra comprar um prédio novo, eu não comprava e botava em marketing. Eu falei, gostei desse propósito. Porque é isso. E conte pra gente, porque você imaginava? É muito fácil contar a história da carreira. Não é tão, assim, não é uma história... que eu falo assim, não, como o Walt Disney, sabe? Um negócio bem mais legal. Mas é uma história, como muitas outras histórias, em que as pessoas criaram coisas porque sentiam e tinham desejo daquilo. Então, viam aquilo como sendo a coisa da vida deles. Na verdade, eu acho que eu sempre gostei de ser consultor e eu decidi ser consultor muito cedo. Quando, há 25 anos atrás... já tinha decidido que seria consultor, a minha vida seria consultor e vou continuar sendo consultor. Você nasceu pra quê, né? Você já tinha respondido essa pergunta. Cara, essa aqui tava muito claro pra mim. Tava muito, muito claro. Porque ser consultor é uma pegada de serviço. Então,
quando você decide prestar serviço, você pode decidir de diversas formas. Você pode ser um ótimo pintor de parede, você pode ser um ótimo marceneiro, que aliás eu gosto de fazer isso, mas você pode ser um ótimo consultor também. Eu espero e gostaria de ser um ótimo consultor, assim, porque para que pudesse gerar solução ou levar soluções para as outras empresas, que é muito legal porque cada empresa emprega pessoas, e essas pessoas também servem. Então, o lance de 25 anos, e você completar 25 anos, óbvio, é muito, muito legal, mas desde o primeiro momento, o entusiasmo é o mesmo que agora. Aliás, o tamanho e o crescimento não muda o entusiasmo. Poderia falar assim, não, agora eu não quero ser mais consultor. Imagina, eu quero ser consultor sempre. E eu quero que as pessoas que trabalham na nossa equipe queiram ser consultor. É diferente de você falar assim, não, agora eu quero me aposentar. Gente, não tá no páreo isso daí, não tá na conversa, porque o negócio nosso é serviço. O negócio nosso é gerar serviço, gerar soluções para outros e outras empresas, outras pessoas. Há 25 anos atrás, a diferença que eu percebo é que os nossos clientes, naquela época, eram mais velhos do que eu. Hoje são mais jovens do que eu. A diferença é essa, não é? Mas é muito legal porque cresceu a experiência, nós pudemos criar novos produtos, criar respostas e estudar como que a coisa acontece, mesmo no mercado brasileiro, não o que está no livro, mas efetivamente o que funciona. E quando você vai amadurecendo e você vê que você pode colaborar, você pode transformar uma ideia numa ação real. Isso é muito bacana, isso é servir, isso é ser consultor. De alguma maneira você ajuda o outro a localizar ou criar um negócio que ele não conseguiria criar sozinho. E aí isso é legal. Agora, dinheiro faz isso? Não, dinheiro não faz isso. E legal, ó, primeiro webinar de uma série de 6 que nós faremos de aniversário. E hoje a gente vai começar com uma pessoa muito especial. A gente, nessa série que a gente fez de webinar, a gente quis trazer parceiros que a gente teve e tem ao longo desses anos. Sim. Que é um privilégio enorme. A consultoria é isso. Sim. É fechar essas parcerias e sempre essa troca mútua. E hoje, para abrir, uma convidada super especial. Vai estar aqui com a gente para participar dessa discussão. Adriana Belmiro da Silva. Ela é CEO da empresa Baloff. Uau. Ela, por natureza, uma engenheira elétrica que começou lá em comercial, marketing. Ela adora esse tema. Aqui, ó. Mas hoje tá à frente dessa Tá empresa Baloff. Isso aí, tá na veia. Enfim, vamos chamar ela aqui pra esse nosso bate-papo? Vamos falar sobre trilha de carreira. Trilha de carreira. E ela é o gosta nosso de primeiro trilha, tema, é isso aí. E eu acho que... Mas não é só trilha, não. Vamos falar de Netflix, vamos falar de séries. Ela tá ali olhando ali, ó. Isso. O bate-papo vai ser bem legal. Adriana, vem pra cá que vai ser um prazer ter você com a gente. Legal. Bom, pessoal, então agora todo mundo já aqui, acomodados. Isso aí, pra gente começar nosso bate-papo aqui, nossa troca de ideias. Adriana, reforçar de novo o agradecimento, pela parceria. Obrigada mesmo por estar aqui. O Robson, pra gente inaugurar aqui o nosso webinar. O tema vai ser bom, a discussão vai ser bem gostosa a gente fazer. Bom, eu queria começar com a Adriana. Adriana, você gosta de Netflix? Eu tô aprendendo a gostar de Netflix, tá vendo? Todo mundo fala da Netflix, né? Eu acho que eu e o Robson estamos naquela geração intermediária, né? A geração que não vivia pra gente assistir um vídeo, a gente tinha que ir numa locadora, alocar um filme ou ir num cinema. E agora nós estamos tendo a possibilidade de ter uma infinidade de séries, filmes à nossa disposição. E eu não tenho o hábito de ficar numa série, mas confesso que eu tô me rendendo. Tá aprendendo a gostar. Qual é a do momento? Olha, eu indico, principalmente para as mulheres, recentemente acabei de assistir A Coisa Mais Linda, que é uma série brasileira, muito bem produzida. Aliás, Netflix, se prepara aí que a gente vai querer royalties depois dessa indicação. Claro, não sai de graça, né? É verdade. Muito boa, acho que quando a gente olha para o que as mulheres vêm conquistando ao longo dos anos, a gente percebe que a gente teve avanços, mas a gente tem muito ainda por avançar. A sociedade ainda olha a mulher com um viés um pouco diferente e a série fala disso.
E tô agora também assistindo, terminei de assistir, tô assistindo o Sucessor, que é fantástico também. Então, Netflix, vocês ganharam um cliente. Duas dicas, o caminho é esse, né? Você assiste, Robson, Netflix? Ou você só gosta lá de bater martelo, prego, que eu sei que você gosta disso. Você sabe que essa é a minha área, né? Eu sei. Eu me divirto com isso, né? Mas eu assisto sim, Netflix. O problema do Netflix é que a gente não consegue ficar... Não, vou assistir só este. Não. Daí você vai a temporada inteira, você passa aquele final de semana. Assistindo. E aquilo te engole. Se for aquele final de semana chuvoso, chuvoso, ótimo. Então, você fica lá, gente... te engole. Então eu curto demais. Aí você não precisa nem de desculpa, né? Porque às vezes o tempo tá bom, você fala, eu podia ter feito tantas outras coisas e fiquei assistindo Netflix, mas tava chovendo mesmo. Mas a gente tem que se dar o direito também de vez em quando, né? Então, aliás, eu tenho que fazer uma correção. A Adriana, ela quer estar no meu nível, mas não dá, né? Nós não estamos na mesma geração. Ela quis dizer isso, mas ela tá numa geração muito antes da minha, não é? Então, ela quis ser gentil. Ela quis ser gentil, mas eu entendi que sou bem mais velhinho. Com os mesmos desafios. Bom, a gente aqui tá super inteirado. Eu não contei isso ainda pra ninguém. Mas o pré-requisito nosso aqui pra vir aqui, sentar aqui como nosso convidado, tinha um pré-requisito, né? Não vai provocar. Não. Ixi. Vai, Corinthians? A gente passou vai, pra Corinthians? Aí, coração! Não foi legal isso, porque vocês mexeram numa parte minha aí sensível. Sou corintiana, graças a meu pai, roxa. Então tem uma felicidade aqui assim presente, é isso? Vai, galera sempre. Corintiana aqui, então estamos em casa. Estamos em casa. Mas não desligue, não. Não desligue, não. Eu acho que nesse ambiente continue. A gente tem que ter um ambiente de discussão, a gente tem que promover esse tipo de coisa, né? Ninguém... Essa é uma área complicada para se discutir, né? Mas o meu time tem sido vencedor, né? Jogando bem ou jogando mal, a taça tá com a gente. Que delícia, né? É uma área boa para se discutir porque a taça tá aí, né? A taça tá aí, né? Muito isso não é bom. justo, gente. Isso não é justo. Não, mas calma, né? Os dias passam, o esporte é bem isso, né? Calma, vai ter a vez de todo mundo. Calma que tem o nosso brasileiro ainda para fazer aquela dobradinha com o Caribe de novo. Isso aí, isso aí. Vamos cortar o assunto, senão a galera vai começar a desligar. Vocês estão se achando, Bom, vamos começar do nosso tema, trilha de carreira. A gente tem ouvido falar muito disso. Ultimamente isso tem sido... mas posso fazer antes uma? Pode. Porque a convidada, ela no assunto mulheres no topo, ela gosta de provocar. Poxa, é verdade. A gente não pode começar a falar do tema antes de ouvi-la. Poxa, é verdade. Olha... Adriana, conta pra gente. Porque, estatisticamente falando... As mulheres no topo é um percentual bem menor que os homens. Uhum. O que é que você passa lá? Diante de um Brasil que ainda não tem uma distribuição igualitária nesse sentido. Quais são os seus desafios? Tem muita mulher nos assistindo aqui. Então, conversa um pouquinho. Conta pra gente, porque acho que pelo menos eu sou bem curioso. Na verdade, assim, é engraçado que muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Como que é o desafio da mulher, da liderança... E eu confesso que eu venho desenvolvendo a minha carreira e eu nunca olhei muito para isso. Eu nunca imaginei que eu estaria num lugar onde estariam homens e mulheres, eu estaria concorrendo e de alguma forma eu poderia ser excluída de algum processo por conta de ser mulher. E nunca foi um tema, mas eu fui caminhando na carreira. Eu costumo dizer, né, que para a gente crescer a gente tem que ter competência. Aí tem uma divergência, alguns falam sorte, outros falam que é conhecimento. Eu acho que você tem que ter um pouquinho de tudo. E eu fui gerando e percorrendo o meu caminho. Quando eu cheguei na minha primeira diretoria, que foi a empresa antes da que eu estou hoje, eu comecei a perceber que sim, existia algo diferente quando você começa a evoluir na carreira de liderança, principalmente para as mulheres, principalmente porque eu atuo também no mercado muito fechado, é um mercado industrial, é um mercado onde você costuma ver muitos homens. Eu comecei a perceber algo que ao longo do meu desenvolvimento de carreira inicial eu não percebia e começou a se tornar muito forte. E quando eu cheguei na Balluff, que é a minha empresa atual, isso saltou aos olhos de uma forma gritante. Né? E aí eu comecei a tentar entender um pouquinho quais eram os desafios e por que as mulheres têm dificuldades. E estudando um pouquinho, eu comecei a entender que as mulheres... Acho assim, ao meu ver, tem dois grandes desafios que as mulheres têm que
passar. Diz respeito a elas mesmo, né? O que você quer para sua carreira? Você sonha em ter uma carreira de liderança? E quando eu falo carreira de liderança, não necessariamente ser presidente de uma empresa. Você pode ser diretora, você pode ser gerente. Então você precisa querer isso. Eu acho que esse é um trabalho de construção para as mulheres. As mulheres nunca se viram muito nesse negócio na carreira de subir nos degraus. E aí, junto a isso, você tem o desafio da maternidade. Esse é um grande desafio. Eu não tive filhos, eu estou no meu segundo casamento. No meu primeiro casamento, meu ex-marido queria muito filhos. Eu confesso que eu nunca fui uma mulher que tinha essa vontade de ter filhos. E no primeiro casamento estava meio assim, eu falei, eu não vou arriscar para ter filhos. E no segundo até teria, mas aí a idade cronológica, biológica da mulher atrapalha um pouco. Mas eu hoje entendo perfeitamente que a maternidade é um desafio a mais para a mulher. Porque ainda que ela queira seguir na carreira de liderança, ela precisa criar caminhos para poder ter o seu filho, a sua filha, e poder também ter a carreira. E para isso passa por uma coisa que eu tenho dito para todas as mulheres. Você precisa ter uma família que te apoie, um parceiro que te apoie. E as mulheres precisam aprender uma coisa que é muito difícil para nós mulheres, né, Dani? A perfeição não tem que ser sempre. Para você ser uma boa mãe, uma boa executiva, você não precisa ser perfeita. Vai sempre faltar, né? Então, eu tenho falado muito para as mulheres, é possível seguir na carreira, não é fácil, é um desafio, mas se você tiver uma boa rede de apoio, parceiros, uma empresa que acolhe isso, é sim possível seguir. E desde então, desde a minha chegada à Balluff, eu tenho agora usado essa bandeira em todas as oportunidades que eu tenho, não falar só de liderança feminina por liderança feminina, mas de encorajar as mulheres a, sim, é possível. Não é um caminho fácil, não é uma jornada fácil, mas nós temos muito conteúdo e muita competência. E para mim, um outro discurso que eu falo, não tem essa de ser melhor que homens. A sociedade é feita de homens e mulheres colaborando juntos para desenvolver negócios os mais diversos. Então, mulheres... Isso é frase. Nós poderíamos encerrar nosso webinar agora. Pois é, eu ia falar agora, esgotaram minhas perguntas. Bom, encerra agora, né? Vamos. Não é possível. Nossa, é demais, né? E como eu me encontro em tudo isso que a Adriana está dizendo. E para todos os âmbitos, né? É isso mesmo, assim, desde a nossa vida pessoal, a profissional, não é sozinho. Uhum. Eu, para ser mãe, não é uma decisão minha. Eu preciso ter um parceiro que queira isso também. Eu preciso ter uma família, eu preciso ter amigos, eu preciso no trabalho a mesma coisa. Enfim, sozinho não dá. Tem uma empresa legal para trabalhar. Gente, empresa. Eu não vou contar a minha história aqui. Poxa, mas a empresa faz muita diferença de como ela te acolhe. E pra gente ser bem atual também, né? Você precisa ter um parceiro ou parceira, porque o mundo mudou, sim, né? Então não tem... Exato. Eu acho que o amor é válido para todo mundo, a gente tem que aprender a lidar com isso também, né? Mas tendo uma rede que te assessora, que te apoia, a empresa também tem que te apoiar. Eu acho que você chega lá, com certeza. Aí você tem que querer, que é o primeiro ponto. Muito bem. Muito amarrado com a questão que a gente defende demais, a questão de propósito, enfim, encontrar uma empresa que defenda tudo isso, que te possibilite tudo isso. Bom, eu tive a sorte. Legal. Vou puxar o saco aqui. Não. Não vai ganhar aumento. Não funcionou, gente. Corpo fechado. Muito bom. Não tão bom, mas enfim, vamos em frente. Agora vamos pro nosso tema. Desculpa atrapalhar. Imagina, a gente não podia ficar sem isso. De jeito nenhum. Foi muito bem lembrado. Muito bom. Então, tudo isso tá amarrado, né? A gente começou falando... A Adriana deu aqui uma aula pra gente nessa questão de mulheres e suas carreiras. E o nosso tema é trilha de carreira. Então, tá super conectado tudo isso. Mas primeiro, eu queria aqui com o Robinson trocar uma ideia com relação a essa questão do conceito de trilha de carreira, né? A gente tem ouvido falar demais no mercado, eu, Emerson, a gente tem ouvido sempre nessa linha de frente, essas solicitações de trilha de carreira e os benefícios, né? A Adriana, eu pude conhecê-la em 2014 e 2015, nós fizemos um projeto na Balluff e eu participei disso. E o foco desse trabalho também era muito isso, né? Trilha de carreira.
Depois que a gente conceituar aqui, eu quero que a Adriana também fale pra gente, assim, como que foi os benefícios, né? Em depois ter uma trilha de carreira, enfim, a gente estruturar tudo isso. Mas a gente tem ouvido muito falar. Sim. É muito pedido isso, e eu queria que a gente pudesse conceituar aqui, né? O que a gente entende, defende como uma trilha de carreira. Legal. Eu não sei se eu seria a pessoa mais adequada Robson, não tô te ouvindo, hein? Tá bom, vou melhorar aqui. Melhorou? Quer dizer, eu tô ouvindo, né? Não sei que lá. Valeu a dica. Mas vamos tentar conceituar da seguinte maneira. Quando a gente fala em trilha, quando a gente fala de alguma maneira, a visão que eu tenho é realmente uma trilha. Que você está no mato, você está numa viagem, enfim, você está no mapa, você tem várias opções. Até nos nossos atuais GPS, eles nos oferecem muitas opções, mas oferecem. Ele mostra os caminhos. A ideia de uma empresa, eu gosto de usar a palavra envisionamento. Porque quando você traduz isso, você coloca um mapa, ou de alguma maneira você coloca as opções, você está envisionando. Então, a sua equipe, ela começa a entender que existem opções. Porque na vida, o que acontece? A gente tem uma certeza, 100% das pessoas vão morrer. Isso a certeza que a gente tem. Daqui até lá, a gente não tem nenhuma. A gente não sabe se nós teremos filhos, a gente não sabe se nós teremos sucesso no curso que nós vamos fazer. Às vezes faz uma faculdade, depois muda, faz outra, depois faz metade de uma faculdade e volta para a anterior. A gente vai localizando o que é legal para a gente. E no emprego também é assim. A gente localiza uma empresa e fala assim, legal aqui, gostei do ambiente, gostei. E esse que é legal, tem que envisionar. Houve um tempo em que a ideia era você oferecer carreira no seguinte sentido: fique paradão aqui que você vai crescer nessa direção. A coisa mudou demais. Na verdade, você oferece uma teia de oportunidades, várias oportunidades dentro da companhia, e isso atrai pessoas. Eu gosto de estar em lugares que eu tenho opção. E eu acho que isso faz parte de uma boa parte das pessoas que gostam de opções. Imagine se o seu celular tivesse um único app e você é só aquilo. Um único jogo. Não é? Uma única série. Uma única série. Não, nós somos múltiplos, não é isso? Nós queremos escolher. A gente quer ver as opções. Aliás, Netflix, voltando lá, quando eu olho para Netflix, eu começo a virar aquilo. Quantas estrelas, isso, aquilo. Começo a ver, cancelo, volto. Bom, nas empresas, quando a gente fala em trilha de carreira, nós estamos envisionando, nós estamos criando opções, demonstrando essas opções para que as pessoas decidam e tomem os seus caminhos. Isso é muito importante entender, que a empresa ela não dá o cargo. As pessoas se localizam dentro disso. Não é? Eu não gostaria que ninguém me colocasse num cargo, mas sim que eu tivesse entre as opções do menu e eu escolhesse aquilo e para onde eu vou. Então, eu sintetizo essa explicação talvez como um menu de restaurante. Assim. Você escolhe, tem uma sequência, você fala, mas hoje vai carne, hoje vai frango. Não é bem assim que acontece nas opções. A gente não pode decidir hoje o que você vai trabalhar, mas você tem que ter um mapa. É um planejamento, né? É um planejamento. O mapa é o que a empresa oferece. E eu sempre me lembro, assim, da vida de consultoria, né? A gente fala muito de trilha de carreira e tudo mais. E eu tenho certeza também que você já viu muito disso. Normalmente a gente chega na empresa e fala, a gente precisa montar uma trilha de carreira, fechamos, né, uma consultoria para isso. Mas, na realidade, a empresa, ela normalmente já tem uma trilha de carreira, não ali documentada, mas às vezes mentalizada na cabeça de algumas pessoas. Quando a gente chega para conversar com o gestor, sabe dizer, esse cargo é esse aqui, que cresce para aquele. Enfim, a gente, o nosso papel quanto consultoria, quanto RH, é demonstrar isso de uma forma melhor e agora agregar mais algumas coisas, né? Que é o que a gente defende demais. Criar critérios, deixar as coisas mais claras para que as pessoas enxerguem isso, que tá muito também dessa nova geração, né? Que eles chegam Dani, e querem... Não é exatamente isso. Nós consultores, acho que todas as consultorias são assim, nós não criamos um negócio do zero. Na verdade, as empresas têm já a ideia delas próprias, elas já sabem como funciona. E a gente materializa só. Isso aí. A gente coloca alguma técnica e nunca sozinho. Porque a empresa, e eu cito o caso da Balo, que já tinha as conexões prontas, já tinha as ideias. A gente só materializou. Só isso.
A gente traz algumas referências de mercado, a gente propõe alguns ajustes, mas na prática isso já está acontecendo. Aquilo já existe. A gente não começa a empresa do zero, não, ela já está rodando. E detalhe, se não está acontecendo e não está lá, você não passa da noite pro dia e faz, porque é um pensamento. Falar, eu preciso encarreirar, eu preciso envisionar pessoas. Isso parte da liderança. Aí a gente vai passar aqui a bola para Adriana, porque a gente vivenciou isso lá em 2014 e eu me lembro, assim, que a trilha de carreira foi um resultado bem legal. Na verdade, a trilha de carreira foi um produto final de um trabalho que a gente fez de toda uma arquitetura, um plano de cargos e salários bem estruturado, mas a trilha de carreira foi uma das entregas daquele projeto, né? E eu me lembro, assim, que aquilo foi... colocamos num quadro e, né, isso ficou durante um tempo exposto e tudo mais na sala da Adriana, eu me lembro de tudo isso. Aliás, está lá ainda. Tá lá? Né, a trilha de carreira nossa está na minha sala, o organograma está desatualizado, mas a trilha tá, e vira e mexe em algumas reuniões que eu faço, eu vou lá e olha, vamos olhar aqui, o profissional tá aqui, tá nesse caminho. Que legal. Adriana, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, porque você vivenciou isso, não tinha, né, na empresa esse plano estruturado, uma trilha de carreira, e você passou por você chegou na Balf e sentiu essa necessidade, enfim. Por que você quis isso? Então, puxa, a carreira é um negócio, vocês são experts, né, mas eu acho que a carreira, para quem tá assistindo tem que ter muito claro. Independente de você ter ou estar numa empresa que te proporciona, e é fantástico quando você está nesse ambiente, a carreira quem cuida é você, né? Então, a minha empresa não cuida de mim, não me dá cargos. Então, assim, a carreira quem cuida é você e o desenvolvimento da sua carreira é você que é responsável. Então, uma das coisas que eu fiz ao longo falando um pouquinho da minha carreira, porque às vezes eu me pergunto, né? Algumas pessoas também perguntam, você chegou aqui, o que você fez para chegar aqui? Eu não consigo responder de forma muito clara, mas uma coisa eu sei. Ao longo de toda a minha carreira, eu fui me desenvolvendo. Não porque em alguns momentos a empresa me desafiou, desenvolvimento, em alguns momentos eu fui atrás. Então, carreira é uma construção, e para você migrar nessa trilha, porque no fundo a carreira é uma trilha. Hoje eu estou no cargo A, eu posso querer o cargo B, posso querer o cargo C, mas eu tenho uma jornada a percorrer. E essa jornada, ela conta com a experiência que você adquire ao longo da carreira e com o conhecimento que você adquire também. Hoje, é bem verdade, o conhecimento para se buscar está mudando muito, mas você tem que estudar, seja num MBA, uma graduação, começa o caminho por aí. Mas voltando à história da Balf, a Balf para mim tem sido um case pessoal que tem me gerado muitos aprendizados. E quando eu comecei a minha carreira lá atrás, eu vi o meu antigo diretor falando sobre empresa, sobre pessoas, e eu pensava de forma inconsciente, um dia eu vou estar lá, e um dia, quando eu estiver lá, meu olhar para as pessoas vai estar muito mais ampliado. Inconscientemente, não é? Todo mundo pergunta, você planejou? Não planejei, as coisas foram acontecendo. E quando eu cheguei na Balf, eu encontrei uma empresa que vinha de uma estrutura mesclada familiar e internacional. A empresa tinha sido recentemente comprada pelo grupo alemão, que detinha a marca Balf. E as pessoas eram colocadas em segundo plano na empresa. E para uma pessoa que pensa e sabe que as pessoas têm que estar sempre no primeiro plano, e o ativo mais importante numa companhia são as pessoas, a gente precisa começar a olhar. E nós somos muito felizes em começar pela parte do olhar da carreira dentro da empresa. Né? Você pode criar várias atividades, mas se você não tiver esse trabalho de carreira começando a ser construído, e aí tem muitas empresas que não fazem, e aí é um alerta, dá para fazer, não é um negócio absurdamente caro, a verba dá para se trabalhar. Nesse sentido, não quero puxar sardinha, mas a carreira eu acho que também entender o momento que a Balf vivia. E isso é muito importante, viu, Robson, na consultoria, entender o momento. Porque assim, quando você está numa grande organização, normalmente você tem verbas, você tem estruturas bem montadas, normalmente vem da empresa lá de fora, mas você também tem um mundo de organizações aqui no Brasil e algumas multinacionais que estão estruturando do zero, e outras que nem sabem. Então, acho que esse é o trabalho de vocês. Desvendar esse segredo de é difícil, é caro, não. E se adaptar à realidade da empresa.
Então, uma das coisas que chama muita atenção nesse processo junto com a carreira é que desde o começo vocês entenderam o momento que a Balfour estava. Então, um dos meus desafios na Balfour era mudar a cultura da empresa. Ela tinha uma cultura muito fechada, as pessoas não se conversavam, e a gente começou a olhar para a carreira. E qual foi a minha surpresa? Eu comecei a olhar salários, pessoas, cargos e comecei a ver uma bagunça. Então, tinham pessoas que tinham salários mais altos porque tinha mais tempo de casa, que é normalmente o exercício que se tem. Eu, como estou muito tempo nessa empresa e contribuindo para essa empresa, eu preciso ter cargos diferentes e salários diferentes. Mas quais são os pré-requisitos desse cargo? Isso não era claro. Então, quando começamos a montar a estrutura, nós começamos a tentar juntar pré-requisitos, cargos, para depois olhar as pessoas. E aí começa o grande desafio. Porque você colocar as pessoas dentro dos cargos, se elas estão preparadas, se você pega um profissional que vem ao longo do tempo se preparando, de alguma forma ele está preparado, você pode fazer ajustes. Se ele não está preparado e quando você coloca ele num cargo que ele acha que não é o cargo dele, pelo tempo de empresa ele deveria ter um cargo maior, aí começam as confusões. Mas esse foi o primeiro trabalho que nós abraçamos quando cheguei em 2014. Eu fiz questão de estar presente nos primeiros 2 anos, por isso que a Dani comentou. Primeiro porque eu acho que eu acredito nisso, se o CEO da empresa não está preocupado verdadeiramente, não vai acontecer. Se não empoderar a área de RH e empoderar a liderança. Porque os bate-papos, né, quando a gente senta para falar de carreira com os nossos profissionais, nós temos que ter uma conexão muito grande. Então o líder tem que estar preparado. E foi essa história, depois eu acho que ela vai perguntar mais coisas, que a gente começou a construir. Então, montar uma trilha, entender os cargos, falar nos pré-requisitos. Não, tem que ter pré-requisitos. Eu não posso ser CEO de uma empresa se eu não estudei nada sobre negócio. Não existe automaticidade, né? Não é uma... Pois é, né? Então, foi esse trabalho que nós fizemos e eu fiz questão de estar presente, criamos a trilha, vocês se adequaram à nossa realidade, a gente vem evoluindo, mas assim, algumas pessoas gostaram, outras não, mas isso virou unanimidade dentro da empresa hoje. E isso que é legal, né? Essa questão de vir de cima, de comprar a ideia. O Robson com certeza vivencia isso na prática, para que não seja engavetado. Sim. Tem que comprar essa ideia. Trazer os gestores, porque isso vai estar na mão deles no dia a dia, né? O RH é detentor ali das regras, né? Mas quem vai lidar com o time de colaboradores são os gestores, né? E eu acho que uma coisa importante, viu, Dani, é a questão no primeiro momento, choca um pouco, mas a cultura, e é uma coisa que eu acredito muito, a cultura da transparência, a cultura da justiça, ela começa a tomar um âmbito dentro da empresa que as pessoas começam a entender, né? Hoje nós temos funcionários lá que... mas por que eu não posso mudar o cargo? Não, pera um pouquinho, vamos olhar os pré-requisitos do cargo para ver se a gente já pode mudar você de faixa ou mudar você de cargo. Então é um trabalho que exige do líder, de novo, a liderança é fundamental, de conversar de forma aberta e o colaborador e começar a entender o processo, que a carreira, se ele está nesta empresa que está dando essa oportunidade, aproveite ao máximo, mas a carreira é você que cuida. Sim. É você que tem que decidir, você é o protagonista dela. Eu queria, o Emer também com certeza compartilha disso, eu queria até que comentasse essa questão, né, de como é que a gente entende essa divisão e tudo mais. Eu acredito mais ou menos no 80-20, assim, né, porque se eu pegar a chuteira do Neymar hoje e colocar no meu pé, não vou fazer gol nem nada. E se a chuteira fosse a trilha, imagina, não vai fazer. Compensação, se o Neymar descalço jogar, ele vai longe. Se eu pegar a bike do cara que ganhou o Tour de France, é assim que fala bonitinho, né, em francês? Eu não conseguiria chegar ao final de uma prova com o melhor equipamento. Por isso que o cara que sentou naquela bike, ele é maior que aquela bike. Ele precisou treinar, ele precisou ficar sem dormir, ele abdicou de alimentação. Saca que o equipamento, óbvio que ele tem importância. O equipamento ele não chegaria mais... Por que tem muita gente que fica lá atrás, né? Entende? Eu também vejo dessa forma. Não tem milagre, não. Eu acho que você buscar, se dedicar, estudar, ler... Cara, isso tudo faz parte. Se você tentar conseguir encontrar utilidade nisso, a gente converte muita coisa para a carreira. Eu acho que nós somos de marketing, né?
pelo menos a nossa formação ajuda muito a olhar para as coisas e quase que se inspirar e falar assim, peraí, isso aqui tem encaixe, né? Eu posso usar isso aqui para o meu desenvolvimento. Às vezes parece que você não consegue falar, não, isso aqui não faz sentido nenhum, para que eu vou usar isso ou para que eu vou fazer determinadas coisas, né? Então, assim, eu acho esse tema incrível, fantástico, mas eu acredito que o protagonista é você dentro dele. E é aquilo que você falou, Emerson, a preparação, né? Eu acho que um dos benefícios de ter implementado a estrutura de carreiras dentro da empresa começou a trazer para aqueles que não tinham a consciência a importância de se preparar. E uma das coisas que mudou e que eu tenho assim, um orgulho muito grande, já é um legado deixado na Balluff, a quantidade de pessoas que voltaram a estudar. Óbvio, nós criamos ferramentas para ajudá-los, né? Muita gente estudando inglês, muita gente indo para fazer a faculdade, a graduação, e em todas as reuniões eu reforço isso, principalmente na fábrica. Hoje eu tenho um grande orgulho, nós temos 4 operadoras que estão estudando engenharia. Olha só. E porque começaram a entender a importância que a carreira, assim, se você está numa empresa que te ajuda, melhor, mas você tem que entender a importância da preparação. Ninguém faz alta performance sem preparo, não existe isso. Então, acho que esse foi o primeiro momento. Agora nós estamos numa fase de absorver, né, a compreensão das pessoas. Ok, agora eu já entendi, é claro. E aí também, de novo, por que eu voto para a gente ter isso estruturado dentro da empresa? Porque até a entrada na Balluff, por incrível que pareça, eu nunca trabalhei numa empresa e trabalhei em boas empresas que nunca me deram essa oportunidade de ter essa clareza de aonde eu podia ir, por que eu podia ir. Então, acho que a Balluff também está proporcionando isso para toda a sua equipe. E eles estão começando a entender a realidade. Temos discussões, temos discórdias, mas é o básico. E eu aconselho, não pense, eu só faria isso se eu estivesse numa multinacional grande. Não. Você é gestor de uma empresa, gestor de RH, convença o seu chefe a investir nisso. Porque isso dá muita visibilidade, transparência e senso de justiça dentro da organização. Falou tudo, porque é o que a gente fala dessa questão da trilha de carreira, de depois o que traz, né, os resultados, trabalhar um endomarketing interno. Com base nisso, né, e, enfim, demonstrar todas essas possibilidades, essa questão da justiça, é isso que a gente busca, esse é o resultado de uma trilha de carreira. E faz parte do processo da construção da cultura da organização, né? Exato. De trabalhar numa empresa, um dos nossos objetivos estratégicos lá é trabalhar numa empresa bacana. Então o pessoal brinca, bacana não é uma palavra muito nova, mas né? ele é bacana. Mas é bacana. Então é uma empresa que está me ajudando a olhar para a minha carreira e me preparar. Não existe crescer salvo, né? Herdar algumas coisas. Não existe preparação. Chegada num lugar sem a preparação. Sim, é verdade. E a Adriana também falou, colocou isso, eu também concordo, e o Robson vai comentar aqui pra gente, que na verdade esse é um trabalho, no caso aqui que a gente está expondo foi feito em 2014, 2015, mas não para. Isso tem que... É vivo, né? A gente tem que continuar, enfim, atendendo às necessidades que o mercado traz ou que a própria empresa vai passando por algumas reestruturações e revisitando aquela trilha de carreira. Isso faz parte, né? Minha inspiração é assim, são os movimentos que acontecem em qualquer coisa, inclusive nas ruas que nós passamos. Muitas vezes elas evoluem, elas são fechadas, elas sofrem uma deterioração. Agora, quando você tem isso transformado em carreira dentro de uma empresa, óbvio, os negócios mudam. Então, eu acho que a gente tem que olhar o seguinte: o que funciona hoje, a carreira que a gente desenhou hoje, a trilha que a gente desenhou hoje, primeira consciência que a gente tem que ter que pode mudar. Não existe nada daqui 10 anos igual ao que é hoje. Aliás, hoje é diferente de 10 anos atrás. Então, essa maturidade todos nós temos que ter. Você não vai dizer para o teu colaborador em que, olha, você chega aqui, você vai seguir esse caminho, tal, porque aquele quadro que está na sua sala, ele tem que ser revitalizado. Você tem linhas novas, você muda a automação de alguma coisa. Então, o que ele imaginava que seguiria por uma sequência, de repente mudou. Assim, todos temos que entender que as nossas carreiras dependem da modernidade. Você não vai viver do passado. Tem muitas pessoas, é uma consciência de cada um, que se inspira na história do pai, do avô, que trabalhou em tal empresa e fez carreira lá, 30 anos, 20 anos e 50 anos. Nossa, ele ganhou. Não, as coisas não serão iguais mais, elas serão diferentes.
Então, cada vez que você redesenha, você dá um sinal para a sua equipe. Você fala para a sua empresa o seguinte: olha, as coisas estão mudando. Agora, a gente não muda isso a cada 10 anos, a gente muda isso sempre. Então, a importância de você redesenhar é a comunicação que você está fazendo. Olha, o caminho está diferente. Talvez agora, para fazer essa função, vai precisar se formar ou ter uma graduação em engenharia. E ele para, puxa vida, até o ano passado era curso técnico. Sim, e aí ele vai entender que não é mais só o curso técnico, mas sim a engenharia. Então, quando você redesenha isso, você dá sinais que os caminhos estão se alterando, não é? E as pessoas se preparam para isso. Agora, a mensagem que talvez valha a pena quem está nos assistindo, do ponto de vista pessoal, a gente ter a consciência de que as coisas vão mudar. Se você se inspirar como as empresas existem hoje, não vai ser o mesmo modelo que elas vão existir daqui 5 anos. O mesmo modelo que a carreira Miller começou há 25 anos atrás, pode ser que não seja o mesmo modelo que comece hoje. Então, você tem que ter a consciência de que as coisas mudam. A história da Adriana, no seu crescimento profissional, como que ela adquiriu essa posição, é uma boa história, mas não é a única história. Então, cada um vai localizar o seu caminho, mas o papel da empresa é mapear isso de alguma maneira e sinalizar essas especificações hoje. Para sempre? Não. Ela vai sofrer evoluções. Isso a gente tem que ter consciência, clareza de que vai acontecer. E é um papel do RH, né? Tá à frente disso tudo. E pensando nisso também dessas mudanças que acontecem, né? Os gestores entram e saem, e a gente tem que continuar demonstrando para eles como que é essa regra do jogo que lá atrás a gente escreveu, que ela é sempre atualizada, mas que a gente não pode perder, né? E também fica como papel do RH ser um treinador desses gestores, né? Sim. Sempre tá, enfim, alimentando-os de informações, de como é que as coisas acontecem, o que é que muda, enfim. Aliás, sobre isso eu até gostaria de ouvir a Adriana, porque nós temos pensado muito a nossa entrega e o que depois acontece depois dela, né? O time de liderança, na tua opinião, é o que mais... Eles precisam estar muito bem preparados, é o que mais importa para isso pegar? Ou você vê outros desafios além disso? Não, eu acho que, primeiro, né, a conscientização da empresa, né, da empresa como um todo, a importância disso. Eu acho que o Robson tocou num ponto muito importante, né? Essa trilha, ela é uma trilha dinâmica. Sim. Né? Hoje, talvez há 10, 15, 20 anos atrás, você tinha carreiras com mais tempo, cargos que se permaneciam com mais tempo. Hoje não. E aí eu acho que a empresa que souber mudar ter essa flexibilidade de mudar cargos, adequar novos cargos, e aí a prática, de novo, de mudar os pré-requisitos. Hoje eu tenho um cargo que eu preciso de esse pré-requisito. Se o ano que vem for este cargo com outro pré-requisito, não tem problema nenhum. Você tem que mudar. A gente tem que mudar e sempre sendo transparente com quem está no cargo. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Emerson tocou numa coisa que, de novo, não funciona. Quando a gente implementou o programa em 2014, 2015, a liderança criticou o programa. Porque a liderança também passou por um processo onde eles também estavam sendo, embora os cargos de liderança são mais, como pode dizer assim, mais flats, né? Se você chega num cargo de gerência, você pode criar gerência nível 1, nível 2, nível 3, mas você já é o gerente. Sim. É diferente de um cargo de analista, que essa mudança do júnior, pleno e sênior tem mais robustez. Então, primeiro, você tem que convencer a liderança a entender o mecanismo. Mas espera aí, eu tenho que olhar o meu profissional, eu tenho que olhar, cobrar requisito. Mas não é só esperar com o tempo e promover o camarada. Mas exatamente. Então, primeiro você tem que fazer esse trabalho de conscientização. A gente fez esse trabalho de conscientização. E aí nós criamos uma ferramenta, e de novo, a carreira entendeu a necessidade da gente criar aquela ficha de avaliação, onde a gente contava na ficha de avaliação até para ajudar o líder um pouquinho da história do colaborador. E quando a gente fala em carreira, diferente de comportamento, de avaliação de comportamento, nós estamos olhando em pré-requisitos técnicos. Sim. Então, nós colocamos ali alguns pré-requisitos técnicos da função, porque era uma forma de começar a trazer para os pré-requisitos. E aí, depois nós fizemos, como a gente estava começando, a gente não tinha ainda algo de desempenho, começamos a olhar 3 questões comportamentais nesse trabalho. E criou-se um formulário que não dá para fazer a reunião sem usar o formulário. Agora nós estamos num momento lá na empresa, toda a liderança tem acesso às faixas salariais.
Então eles conseguem enxergar onde eu tô, desde a entrada até a alta performance. Agora a grande discussão nossa é começar a compartilhar, isso depende do nível de maturidade dos colaboradores, a faixa para todo mundo. Porque a partir do momento que você divulga a faixa, se ele está no começo, por conta dos pré-requisitos, ele acha que está errado porque ele tem que estar no intermediário. Sim. Então nós estamos discutindo isso agora. Mas como eu falei, eu comentei com a Kátia, que é minha gerente de RH, e que o RH tem um papel super importante em manter vivo. O trabalho da gestão da carreira, da trilha, ele todo ano, por mais dificuldades que a gente enfrenta, nós vamos continuar fazendo, porque ele dá a base. Mas se a liderança não comprar, e aí a etapa que nós vivemos também agora é a etapa das conversas. Se eu não tenho uma cultura de feedback instalada na empresa, onde eu sento com o Robson, que é meu chefe, para conversar, e ele senta e fala comigo, como que eu vou conversar de carreira? Então a gente teve que também preparar um pouquinho dessa cultura, preparar a nossa liderança para usar o formulário, para conversar com o colaborador, e em alguns casos, algumas conversas difíceis, né? Porque como que eu chego pro Robson, que tem 25 anos de carreira a mim, e falo, Robson, eu não posso mudar você de cargo ou de salário. E como que eu vou manter a motivação dele na organização com essas conversas? Então, as primeiras conversas foram bem difíceis, ainda temos algumas conversas, mas está começando a fluir. Mas sem a liderança, o processo não evolui. Não vai acontecer. Tem outro ponto, assim, né? A gente faz os planos, né? A gente está na negociação. Aí a empresa fala assim, tá, quanto tempo para fazer o plano? Eu falei, cara, é muito rápido isso, né? Com relação a tudo é muito rápido. Por quê? Em 4 meses, 5 meses, a gente resolve aí, tá na sua mão. Ótimo. E para aplicar isso aqui, quanto tempo? Eu falei, meu amigo. 4 décadas. Olha, começa a pensar nessa questão, né? Olha quanta coisa, tem muita política, né? Você vai ter que disseminar a tua vontade, as tuas diretrizes, o pessoal tem que comprar isso, e depois, então, nós estamos falando, depois de 5 anos, começa-se a pensar agora em colocar ali para conhecer o grade dele, pra daí, então, a maturidade talvez, que isso vai... um dia você colocar o grade na trilha e falar assim, agora todo mundo sabe quanto todo mundo ganha aqui, você fala, que é isso? Quando a gente fala um negócio desse, o cara cai de costas, falando, você tá louco? Aqui não, rapaz, aqui não. Mas tem empresa é empresa, porque tem empresa que tá pronta para. Exato. Então você fala assim, ok, terminou, são momentos. Né, virou a chave. Tem empresa que vai amadurecer nesse processo e você não pode confundir. Pertinho de vocês lá, pertinho de vocês, a gente tem um caso de quem virou a chave, né? Acabamos em março, quando foi novembro, eles virou a chave. Mas assim, são momentos, né? A gente tem que respeitar um pouco disso. Por isso que não tem uma resposta, né? Dizer assim, quanto tempo eu implanto? Depende. Não, o processo depende muito do momento que a empresa está, de como a empresa está aberta para fazer essas migrações de forma muito transparente no primeiro momento. Eu defendo a transparência, mas você precisa saber o ambiente que você está. A maturidade da empresa. Abrir salários e carreiras para todo mundo no momento em que a empresa não está preparada para isso, você vai gerar um grau de frustração perder a oportunidade, muito grande e vai perder a oportunidade de promover. Mas não é um processo de implementação. Aliás, o trabalho de vocês, entre aspas, seria a parte mais fácil do processo. Sim, é verdade. O processo mais pesado é interno, dentro da empresa. E aí a questão também da sua liderança, porque, de novo, se eu sou líder, se eu estou numa organização, eu tenho 15 anos no meu cargo de gerente ou diretor de negócios, e vem você falar para mim que eu preciso mudar meu pré-requisito. Se eu não confio nisso e não acredito nisso, como que eu vou sentar com a minha equipe e explicar o quão é importante? Então, tudo depende muito da maturidade da empresa. Tem líder que imagina ele mesmo, ele está se pensando, se avaliando. Então ele olha para ele e fala, não, é injusto eu não ser promovido todos os anos, ou não ter um aumento todos os anos, porque eu conheço essa empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele se acha de um jeito, daí ele se projeta nos cargos aos quais ele administra. Então ele quer administrar como os valores os quais ele foi formado ao longo do tempo. Você tem que primeiro construir na liderança essa visão de como deve ser feito, para depois ele conseguir transportar isso para a sua equipe. Então, é uma conversão que acontece da liderança para o liderado. Então, a trilha ela vem quase que assim, ele é didático, ele começa a construir didaticamente uma ideia, mas você tem que tirar um módulo e colocar outro módulo. Não é? Essa palavra construindo, né? A Dani pode falar, porque no comercial hoje a Dani viveu o lado de cá, de execução,
E agora tá no lado de lá de mostrar, assim, do porquê é importante. E a palavra construção é legal porque a gente também não constrói um negócio de cima para baixo. É um negócio que você, gestor, tem que participar disso, né? Comenta isso aí, Dani, como que... Na verdade, gente, é por aí que a gente começa, né? Aquela primeira linha ali de comando, ou na segunda, talvez, mas a gente quer trazê-los para esse trabalho, quer vender essa ideia e construir isso juntos, porque é aquilo que a gente falou aqui. Eles é quem vão tomar conta disso no dia a dia junto com os seus liderados, né? E a nossa metodologia defende muito isso, né? Da gente trazê-los, fazer isso e a gente ir passando pelas aprovações de uma diretoria, de uma presidência, enfim, mas é uma construção, né? Eu acredito naquele requisito porque eu ajudei, eu falei que precisa daquilo lá. Quando a gente chega lá na frente para apresentar uma trilha de carreira numa empresa, não é surpresa para eles, né? Não, eles ajudaram a gente a construir aquilo, né? Sim. É isso aí. E aí vocês comentaram, né, dessas questões de... Quer dizer, tem que ir de cima, tem que estar querendo, o CEO, o presidente, o diretor, o gerente, tem que estar todo mundo comprando essa ideia para facilitar o trabalho. Às vezes não, né? No caso da Baluf mesmo, os líderes reclamaram demais quando a gente chegou com aquele resultado e tudo mais. Mas tem um histórico anterior, né? Às vezes a gente chega em empresa que passaram por alguns traumas antes e que às vezes até uma tentativa de implantar frustrada, e isso tudo vai impactar no trabalho que novamente vai se tentar fazer, vai vir falar de novo disso, né? Então, cada empresa com a sua história, né? Mas a gente precisa conceituar, pontuar assim, onde que está cada coisa, né? Quando a gente fala plano de carreira, e isso tem um histórico, né? Quando você entende que carreira ou esse mapa, ou essa trilha, ela é importante, a sua dimensão, o seu racional muda. Porque muitas companhias e pessoas, e quase que é a mesma coisa, né? Companhias são compostas de pessoas, então o racional dessas pessoas, líderes desses negócios, podem pensar que a coisa mais importante é o salário que se paga. Então, quando você acha que é isto, dentro de uma palavra conhecida, um jogo conhecido que é plano de cargos e salários, você valoriza demais os salários. Mas hoje não é, nós não temos a liberdade de trabalhar com os números os quais nós gostaríamos de trabalhar, que as pessoas gostariam de receber. Então, todos nós temos limitações financeiras, as companhias têm limitações financeiras, e nós temos que gerar estímulo a mais, estímulos para as pessoas oferecerem o seu ótimo, independente do quanto eles gostariam de ganhar e quanto eles estão ganhando. Então, o que a gente faz? Cria um conceito de justiça mais apurado. E a carreira, o plano, a trilha, ela é a forma de você traduzir isso de uma forma mais justa possível e compartilhar os recursos financeiros da maneira mais justa e mais produtiva. E aí você oferece carreira. E eu costumo dizer o seguinte, se você não tem uma carreira desenhada, uma trilha desenhada, só sobra dinheiro para você pagar. Então tem companhias que têm dinheiro, oferecem dinheiro e é o que se tem. Mas é a parte mais pobre de tudo isso. Na verdade, a coisa mais legal é o envisionamento que você gera nas pessoas na sua carreira profissional dentro dessa empresa ou em outra empresa. Porque haverão momentos em que eu, sendo júnior em uma empresa, estou preparado para ser um pleno, ou sou pleno, sou preparado para ser um sênior, ou para coordenador, e essa posição não acontece, eu estou preparado. O discurso bem legal é dizer o seguinte, esteja preparado, porque isso pode surgir aqui ou fora. Robson, você tocou num ponto extremamente importante que a gente vem trabalhando bastante agora, principalmente nos últimos 2 anos, né? A gente já passou do processo inicial de elaboração da trilha, de trabalhar bem os pré-requisitos, a gente tem todos os anos renovados os pré-requisitos, mas o que a gente também tem conversado com os nossos colaboradores agora é o seguinte, quando se monta uma carreira, né? Se pegar a minha carreira, eu comecei como estagiária e hoje eu virei CEO de uma empresa. O profissional tem que entender que a empresa ela não tem uma mágica de criar cargos... E nem tem essa obrigação. ...para todo mundo. Né? Então, assim, às vezes o profissional está preparado... Sim. E aí é o grande desafio da empresa, né? Como manter... Aí a gente pode entrar num outro assunto chamado de retenção de talentos. Como eu vou percorrendo a trilha, vou preparando os potenciais, os talentos que eu tenho e como eu vou conseguir promovê-los... ou seguindo na trilha na área da alta performance, que é um caminho, ou dando cargos novos. Mas tomando em conta e explicar de forma muito transparente para os nossos colaboradores que, veja, olha, você pode até sentar numa cadeira de presidente,
Mas se a empresa que você não tem essa possibilidade, você tem um caminho de escolher, ficar ou de mudar. Sim. Por isso que a carreira Decisão individual, sua. a decisão é sua. Mas o colaborador e a empresa têm que entender as limitações, porque existem limitações. Ainda que você possa criar cargos novos, montar uma trilha nova, existem limitações. A partir do momento que a empresa e o colaborador têm essa consciência, a relação começa... Em algum momento, eventualmente, talvez alguém que está preparado para ser CEO não vai estar CEO nessa empresa, Sim. mas vai estar Preparado para estar ser em CEO outra. em outra. Né? É muito bom. E Adriana, Robson, que estão, o Robson muito no mercado, a Adriana na linha de frente de uma empresa, queria ouvir de vocês também, até com base no que a Adriana está dizendo, assim, hoje o pessoal que está chegando, eles têm muito mais pressa, né? De crescer, enfim, essa nova geração não é novidade, né? Mas a gente tem enxergado isso. Vocês acham, assim, que para esse crescimento necessariamente, ou boa parte, não sei, talvez a saída seja realmente trocar de organização, para ele ter essa rapidez no crescimento, porque é isso que a Adriana falou, nem sempre a empresa vai ter a possibilidade para ele. Então, será que eu preciso realmente ficar um tempo aqui e ir para uma outra? Como é que vocês enxergam isso? É provocado, hein? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque aí eu volto ao meu mindset da geração um pouquinho mais antiga, né? Eu acho assim, você não precisa ficar numa empresa se você sente que você está preparado para alçar novos voos e, infelizmente, essa empresa não te proporciona. Não tem problema para mim. Claro que a gente fica muito chateado quando a gente perde um bom profissional. A minha grande chateação não é perder um bom profissional quando ele está indo porque ele vai ganhar muito mais. Porque eu acho que quando a gente está comparando somente salário, eu acho que nem sempre a comparação é justa. Quando a gente está comparando um todo, se ele chegar para mim, estou indo para a empresa B porque lá não é só o salário, é o plano de carreira. Porque, por exemplo... Se eu quero, hoje a Balf não tem uma estrutura para você ter carreiras internacionais. E hoje a moçadinha quer carreira internacional. Esse é um tópico que nós estamos discutindo dentro da empresa. Mas o que eu faço? Nós temos criados alguns mecanismos para reter esse pessoal. Mas não é esse caminho. Né? Então esse é um grande desafio para a organização mesmo. Né? Como reter essas pessoas, criar... Se a troca é só salário, e não é. Carreira não é só salário. Meu aprendizado não é só salário, é um pacote muito maior que envolve seu desenvolvimento e seu crescimento. Então, esse é um desafio para nós, é um desafio muito grande de tentar criar mecanismos de manter. E, de novo, eu acho que quando você... Aí volta ao meu mindset. Desculpa, eu entendo a nova geração, super apoio, eu tenho alguns lá, mas eu acho que conhecimento se adquire com o tempo. Esse negócio de eu entrei, eu sou gerente, daqui 6 meses eu sou diretor. Eu acho que em estruturas mais formais ou em estruturas mais voltadas para o mundo industrial, tem uma jornada a ser percorrida e tem um conhecimento. Então, tem que tomar algumas porradas, né? Eu acho que, assim, de novo, e aí também uma outra coisa que está mudando, né? Cargo, nome do cargo está começando a não ter mais tanta relevância. Eu sou presidente. E daí? Eu sou diretor, e daí? Qual é o legado que você está entregando para a companhia? O que você está aprendendo? Então, o meu conselho para esse jovem é: respira, se prepara. Você já deu todo o tempo? Ao meu ver, aí posso ser que esteja errada, eu acho que para você ter certeza, se você está num ambiente, salvo coisas muito complicadas, assim, se o ambiente que você está é um ambiente que você tem como crescer ou não, com cargo, com posição... pelo menos uns 2 anos. Vamos lá, né? Pé no chão, salvo o mundo das startups, que a dinâmica é muito diferente, mas nos ambientes mais formais, a gente tem ainda uma quantidade muito grande de ambientes formais ainda. Sim. Tem que entrar, conhecer o ambiente, entregar algo, e aí eu observo, peraí, esse ambiente que eu tô, nessa empresa que eu tô, quais são as minhas chances? A empresa está criando mecanismos para me ajudar. Recentemente eu tive um caso de um profissional que bateu lá a sala querendo ir para fora. Adriana, eu acho que eu tenho que ir para fora, a Balf não tem esse sistema, mas eu quero... Falei, peraí, vamos conversar a respeito. É um potencial, é um talento, eu não quero perder esse profissional. Falei, você dá um tempo para eu pensar um pouco no que você está falando? Dou. Tá bom, aí fui atrás, pensar. Aí
a gente pode até transferi-lo, tem uma alternativa, mas aí eu chamei ele e falei, pera um pouquinho, vamos lá, você quer ir para fora? Você está preparado para ir para fora? Você entende o que é ir para fora? Hoje ele é um profissional que é casado, tem 2 meninas gêmeas de 1 ano e meio. Você entende que você vai ter que montar a vida num outro país, a tua esposa... Aí ele falou, puxa, Adriana, eu não tinha pensado nisso, né? Básico, né? E ele tem 28 anos, né? Mas eu não tinha pensado. Eu falei, eu não tô querendo falar pra você que você não pode ir e tá anotado. E tá mesmo. Eu sempre tô discutindo agora. Mas onde tem um nós vamos preço a colocar? pagar, né? Ele Mas tem que você tem que entender estar preparado. O que ele fez? Você tá certa. Eu acho que eu preciso entregar mais algumas coisas. Eu preciso me preparar para esse desafio. Legal. Então, acho que ele foi um profissional jovem, mas que sentou, está conosco já há quase 3 anos, percebeu que tem mais uma jornada a ser percorrida. Talvez um outro profissional não teria esse tempo. Então, eu acho que 2 anos é a minha opinião, posso estar completamente errada, mas é o tempo para, não sei, o Robson talvez tenha mais... Sobre isso, eu gosto de jogar tênis, né? E eu acho que a grande questão do tênis é regularidade. Meu professor falou, eu bati uma bola bonita assim e falava assim, nossa, ele falou, tá se orgulhando do quê? É uma. Repete 100 vezes isso aí. Aí não conseguia repetir mais 5. E a gente olha hoje o mercado e eu tenho conversa assim com o Robson, porque é bonito, o cara faz aquela startup, ela dá um pico de faturamento, você fala, legal, quanto tempo ela sobrevive? Ó, nós temos vários exemplos assim. Então quando vem aquele CEO e diz assim, o CEO da empresa lá, que faz lá o ranqueamento de produtos de empresa, não vou citar o nome dela aqui. Mas foi um sucesso. Mas cadê ela hoje? Isso. Cadê a sustentação? Então a gente vê muita coisa nessa linha, né? De empresas que crescem muito rápido, que fazem isso, mas eu quero sustentação. Eu acho que essa é a história bonita da coisa, né? Aí a gente vê cresce muito rápido na carreira e você disse uma coisa. Qual é o legado? A gente pega aqueles currículos assim, o cara tem 15 anos de experiência e passou por 12 empresas. Aí você fala assim, legal, hoje é um meio de você conquistar, mas o que você deixou em cada uma delas? Poxa, você não passou nem um ciclo de 2 anos em nenhuma delas. Você, sabe, o que você enfrentou, meu amigo, de desafio, de coisa, de adversidade, falando, eu vou reverter esse fato aqui agora. A gente passa por uma crise. Pô, no momento de crise, se a gente olha de 2013 a 2018, pega esse intervalo, você passou por 3 empresas. Poxa, eu acho que nenhuma delas você sentiu a dor de falar assim... como é que ficou o faturamento? Como é que ficou a receita? De que forma você contribuiu para isso? Então, de novo, né? Eu acho que assim, a gente não pode olhar e comparar uma pessoa pelo currículo. Existem casos e casos. Sim. Mas aquela história também do profissional que entra numa empresa e fica 30 anos, né? Eu tenho uma colega de trabalho que tá saindo agora de uma empresa grande, depois de 30 anos, está se reinventando. Então, eu acho que assim... não tem certo e errado, como na vida não tem certo e errado. Mas eu acho que você tem que ter a consciência da questão do time das coisas, né? E só para acrescentar uma coisa, eu recentemente não, antes da minha entrada na Balluff, eu tive uma oportunidade de ir para a Califórnia para um curso em Berkeley, e eu fui visitar a Google. E a Google é o sonho, né? Google, Apple, né? São empresas... Eu gostaria de trabalhar nessas empresas, são empresas inovadoras, né? Mas nós passamos um dia lá na Google e eu vi que as empresas inovadoras, e recentemente vi conversando com um colaborador da Google aqui no Brasil, é uma empresa altamente inovadora, mas tem plano de cargos e salários. Tem o OKR deles, né, avaliam as pessoas pelos objetivos. Não, e demitem pessoas. Demitem pessoas, tem gestão de desempenho. Então, as estruturas estão ali. Sim. O ambiente talvez seja um ambiente mais diferente. O problema é que a gente vê só o balanço, o escorregador, coisas divertidas. Então, não é isso, né? O ambiente é talvez bem mais formal, que eu acho que é uma coisa bacana. Mas tem coisas estruturadas de uma grande organização. Sim. Eu vejo assim, né? Eu pertenço a essa geração aqui, eu não pertenço, né? Nós não pertencemos à geração passada, mas é essa aqui, só que nós chegamos primeiro. Aí eu cheguei primeiro que você de novo, pra não lembrar. E daí, o que acontece? A gente eu olho esta questão da ansiedade, de crescimento, e eu me acho, e sempre me achei profissionalmente ansioso. Eu queria que as coisas acontecessem rápido, e nem sempre aconteceram na velocidade que eu gostaria que acontecesse. Com o tempo vou aprendendo que as coisas têm um tempo. Agora,
Não culpo e não acho errado a ansiedade em termos de crescimento profissional, porque as pessoas estão estudando, estão se preparando e tudo mais, mas eu vejo que tem um problema. Fique 30 anos numa empresa ou fique 2 anos, a gente tem que saber os motivos pelos quais nós mudamos de emprego. Às vezes são os mesmos motivos pelos quais nós cancelamos uma amizade no Facebook. Fala, não gostei do fulano, cancela. Bloqueia. Ou bloqueia. Não gostei, bloqueia. A vida não é desse jeito. Na verdade, superação é você falar, opa, eu não gostei da ideia desse cara, mas deixa eu discutir melhor isso, deixa eu pensar melhor isso. E nós não desconectamos só porque é fácil, né? Desconectar. Não estamos dispostos, né? Superação. E superação acontece em várias oportunidades. Às vezes nós queremos uma promoção. Então meu chefe fala assim, não é o momento. Então simples, vou procurar outro emprego. Vou lá, tal. E olha, se você tem uma boa formação, é bem provável que você vai encontrar outro emprego. Mas isso não o fará, não dará sucesso a você. Porque você não vai experimentar os ciclos. E ciclos é uma questão de abertura, negociação, fechamento, entrega, teste. Então, muitas pessoas, e aí eu volto aos meus colegas de recursos humanos que estão nos ouvindo hoje, o sucesso ele é fruto da superação. Então, se você está com um projeto na sua mão, não é comprar e começar o projeto. E não é nem terminar no dia que terminou o cronograma, mas sim fazer isso acontecer. E são ciclos muito longos, ou mediamente longos, sei lá. Mas você tem que ter paciência, você tem que ter flexibilidade. E isso desenvolve a gente. Eu me acho mais flexível agora do que eu era 25 anos atrás. Mas não foram as alegrias que me fizeram assim. Foram as dores. Né? As dores vão moldando a gente. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Você fala assim, não é um momento de alegria lá, que você estava na praia, não sei o quê. Não, mas às vezes é o momento em que você sofreu. E isso que gerou e amadureceu a você mesmo. O que eu vejo na geração, sei lá, de 30 anos atrás para a geração atual, que as pessoas que prosperaram são as pessoas que superaram. E não é superar, atualizou seu currículo tão somente, mas superaram no sentido de avaliar corretamente as vantagens, desvantagens e o que ele tem que fazer naquele momento. Opa, ganhei músculo, vou para a próxima etapa. Né? Isso que eu acho e percebo que falta, ou sempre faltou, nos profissionais. Trabalhar essa resiliência. Né? Muito bom. Bom, a gente tá... A discussão foi muito boa aqui, mas a gente está quase chegando ao fim. Antes da gente terminar, eu queria colocar mais... faltou o né? Mas eu queria colocar mais uma pergunta, até relembrando tudo que a Adriana falou lá no comecinho, essa questão... Falamos bastante da questão de mulheres no mercado de trabalho e tudo mais, mas não só mulheres. Ouvi aqui um pouquinho de vocês. Vocês acham que é possível? A gente consegue separar profissional e pessoal? Tem uma pessoa, tem a Adriana, que senta ali e esquece aquele mundo lá fora? Ou não dá pra gente separar? Eu acho que tá você pode, por um período, tentar fazer isso. Mas isso vai te custar muito na sua vida pessoal ou na vida profissional. Eu acho que o ser humano ele é um só. É óbvio, quando você está na organização, você está mais centrado na organização, mas não tem como. E aquilo que você é como viajar, gente. Você quer conhecer uma pessoa? Não, você quer testar o relacionamento? Vai viajar com seu namorado. Mas não é viagem de fim de semana, né? Vai passar uma semana junto. As máscaras caem, né? Então não tem isso. Então, compra passagem só de ida, porque você não sabe se vai voltar junto, né? Pois a pessoa tem que voltar com o cara do lado pode dar do mesmo tudo avião. muito certo, né? Mas a chance de dar tudo muito errado é grande, né? Então não tem como separar. O que a gente é dentro da nossa casa, com os nossos amigos, a gente é dentro da empresa. Claro que tem algumas formalidades, né? Eu, por exemplo, a Balf me deu uma experiência nova na minha antiga empresa, era uma empresa menor. Eu era gerente geral e tinha contato com todo mundo. Então, assim, a gente saía pra cervejada. Era uma festa. Na Balf, como eu tenho uma empresa maior, uma hierarquia um pouco diferente, não é que eu não saio, de vez em quando a gente sai pros happy hours, mas é um pouco diferente, né? Mas não tem essa. A Adriana que tá na empresa é a Adriana que tá em casa. Meu marido chega em casa meio estressado, às vezes falou, já tirou o terninho?
Tira o terninho pra gente conversar agora, que agora é minha mulher que chegou, não é a CEO da empresa. Dá pra vestir a camisa do Timão? Ele é corintiano então, também porque ele é palmeirense, então a briga é grande lá em casa. Isso aí, pós-campeonato é problema. Tá difícil. Você comemorou aquele gol do Wagner Love assim como CEO de empresa ou como corintiano? Como corintiana, né? Corintiana dá aquela na veia, né? De final de jogo, aquele final sofrido. de jogo, né? Ai, muito bom. Mas legal. Bom, chegando ao fim mesmo, Adriana, eu gostaria que você pudesse deixar mais uma mensagem. Já deixou algumas aqui. Se ela deixar mais uma como ela abriu isso aqui, gente eu vou chorar. Não, porque pode cortar tudo o miolo, legado, deixa só a fala dela. Tem vários aqui que a gente pode depois recortar assim, né? Cara, o marketing já fica pensando lá na frente. Não, acho que em primeiro lugar eu queria agradecer a Carreira Mille pelo convite. Assim, quando a Dani me mandou o e-mail, eu fiquei meio assim sem entender o que ia ser, né? Mas eu adorei estar aqui com vocês, foi muito bacana. Parabéns, Robson e time, pelos 25 anos. Eu obrigado. Me sinto feliz de ter contribuído ao longo dos últimos 5 anos por essa empresa. Hoje eu não estou sempre conversando com vocês ao longo dos anos, porque hoje eu tenho uma gerência de RH que funciona, mas eu sei tudo que está acontecendo nos bastidores, porque eu continuo envolvida. Legal. Então, muito obrigada pelo convite. Que venham mais 25 anos com projetos inovadores. Eu acho que vocês que vão assistir, vocês vão ter a oportunidade de ter muito aprendizado, e a gente aqui também aprende muito. Então, eu queria realmente agradecer, e a mensagem final é a mesma que eu comecei. Carreira começa com você. O que você quer da sua carreira é você que vai fazer. Se você, ao longo dela, tiver a oportunidade de estar numa empresa que te desafia a se desenvolver, aproveite ao máximo. Se não, busque o seu caminho. E o seu caminho, no novo mundo que a gente vai viver, o seu caminho pode estar numa estrutura muito mais formal, pode ser numa estrutura mais dinâmica. O importante é ser feliz. Legal. Que Adriana. bom, que delícia. Bacana, muito joia. Robson, alguma coisa nesses 25 anos que você queira falar, queira deixar aí como um recado, como uma mensagem? Vai parecer estranho, ou sei lá. Mas o que é legal não é a chegada, mas sim a viagem, né? Então, de repente, tudo é muito bacana. Eu não percebi que deu 25 anos, não percebi. Para mim está começando agora a coisa, né? Mas porque todo dia é um dia diferente, uma técnica diferente, pessoas. E isto é um item legal, porque quando você trabalha com pessoas legais, pessoas interessantes, pessoas maravilhosas, competentes, e óbvio que as outras coisas vêm na sequência, clientes interessantes, fornecedores interessantes, óbvio que a vida fica mais interessante. Então isso é muito, muito legal e você não percebe o tempo passar. Não é? Então vai ser fácil chegar nos outros 25, porque dá uma piscada, acabou, chegou nos outros 25, é assim que vai acontecer. Então tem sido uma jornada muito legal, muito joia. Não é? Espero que a gente consiga contribuir com o nosso serviço, que é a nossa missão, com as empresas. A gente espera isso. E, lembrando, pessoas estão nas empresas. Então, nós queremos atingir pessoas. Esse é o nosso negócio, não é? É com elas que a gente quer construir. É isso aí. Com É isso aí. certeza. Com você que a gente quer. Muito bom, gente. Obrigada, Emer. Quer dizer mais alguma coisa? Não, que sou um menino aqui pra dizer qualquer coisa aqui. Daqui ele 25 se anos. acha um Daqui menino. 25 Ai, anos, gente. quando eu encostar meu cavanhaque no açúcar, no potinho de açúcar. assim, cara, eu vou falo dizer pra você, você dorme de barba escura, amanhece com ela branca. Vai é assim indo, que vai funciona. indo. Chega lá. Então tá bom. Gente, muito obrigada Legal. pela discussão, legal. pela parceria. Obrigado você também. E não esquece de seguir a gente no YouTube. É verdade. Se inscreve lá, fala, clica naquele Como é que é o negocinho? Clique aqui e Clique tal. aqui, Se inscreva no nosso Segue. canal. Isso, inscreva no nosso canal, é isso aí. Tá vendo? A gente é o novinho, mas é eles aqui, ó. Que Pois estão por é, dentro dos YouTube. tá vendo? Tudo por dentro. Clica aqui. Então, clique aqui e segue a gente. Tem muito vídeo bom lá. Eu me não incluí é? nos novinhos, né? Você viu? Aham. Bom, é isso aí, É isso aí. gente. Muito obrigada. Aham. Legal, Até gente. mais. Até mais. Obrigado e até mais.